Bem, queridos, a paz do Senhor para os irmãos. Amém? Para a gente ganhar tempo e aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia aí, no livro do escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 8, verso 10. Está ali o texto, vamos ler? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém? Pode tomar seu assento? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, e quero meditar com os irmãos no contexto da aliança do Senhor conosco, mas também da nossa aliança com Deus. É fato que a nossa vida, ou na nossa vida, nós temos muitas alianças, não é verdade? E o que é a aliança? A aliança, ela é um acordo, né? Ela é algo que é feita de forma mútua entre duas partes ou mais, né? Por exemplo, aqui eu tenho a aliança que eu fiz com aquela moça ali. Então, essa aqui é a aliança que simboliza ou representa a nossa união, a nossa unidade, correto? Daqui a alguns dias, o Júnior também vai estar com uma dessa na mão canhota, ok? E a Emily, né? A nossa irmã Solange também, daqui a pouco vai lá oficializar ali, já casou no cartório, daqui a pouco vai ter o cerimonial. Então, na nossa vida, a gente tem muitas alianças. E como eu estava dizendo, a aliança mais importante que a gente vai ter, de fato, na nossa vida, não que as outras não sejam importantes, é a nossa aliança com Deus, é a aliança com o Senhor. Como o texto aqui que a gente leu, né, fala. Na minha versão aqui diz assim, ó, porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, e porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. O que o escritor está querendo dizer aqui é que essa aliança, ela tem dois lados, ou duas partes, né? Uma é o próprio Senhor e a outra é o seu povo. Para que essa aliança funcione, as partes precisam cumprir o seu papel. Qual é o papel de Deus nessa aliança? O papel do Senhor é colocar no coração das pessoas, no seu entendimento, os seus mandamentos, a sua palavra. Esse é o papel de Deus. E qual é o nosso papel nessa aliança? É fazer cumprir essa palavra em nós. A gente muitas das vezes ora pedindo para que Deus cumpra a palavra dele em nós. Ocorre que sou eu e você que precisamos fazer a palavra cumprir em nós. E talvez você me pergunte, como é que eu faço essa palavra cumprir em mim? Obrigado. Né? Talvez soe essa pergunta no seu coração, na sua mente. E a gente vai entender que é nos submetendo à vontade de Deus que a gente vai fazer cumprir a palavra dele em nós. Né? Quando o apóstolo Pedro diz, olha, resisti ao diabo, né? E ele fugirá de vós.
Mas qual é a condição? É que nós estejamos debaixo das potentes mãos de Deus. Se a gente não estiver debaixo das potentes mãos de Deus, o diabo não vai fugir. Por quê? Porque estaremos desprotegidos. Porque estaremos sem aliança. E se tem uma coisa que vai fazer o inimigo fugir da sua vida, da sua presença, é você ter uma aliança firmada com Deus, uma aliança forte, uma aliança que não se quebra com facilidade. Então, uma aliança com Deus é um acordo que une uma pessoa a Deus, né? E na Bíblia, Deus fez várias alianças com os homens, várias. Você vai encontrar um monte de exemplo de alianças que Deus fez com a humanidade através dos séculos. Ocorre que, na maioria das vezes, essas alianças foram quebradas. E em todas as vezes, essas alianças foram quebradas pelos homens, pelas pessoas. Por quê? Porque o ser humano é falho, porque o ser humano é fraco, porque o ser humano é limitado e ele está sujeito à operação do erro. Ele está sujeito ao tropeço, ele está sujeito à falha. No entanto, o Senhor diz que a aliança que Ele faz conosco, nessa aliança, Ele vai colocar o entendimento da sua palavra no nosso coração e vai escrever a sua palavra em nós. O termo escrever a sua palavra no nosso coração, no nosso entendimento, tem a ver com gravá-las em nós. Tem a ver com gravar as suas palavras em nós. Né? E você sabe que o processo de gravação quem aqui já fez tatuagem? Tem uma galera que já fez, né? Então, tatuagem é um negócio confortável de fazer? É bacana? Não, né? Foi gravada ali uma imagem, uma letra, né? Tem uns camaradas que são corajosos, né? Escreve ali o nome da amada e tal. Ou então desenha, o caboclo desenhou a foto do Hélio, eu vi. Então, assim, é muita coragem que o cara tem, o cara sente dor. E quando Deus fala em escrever a sua palavra no nosso coração, gravá-la no nosso entendimento, queridos, para que isso aconteça, a gente vai sofrer um pouco. Porque o processo de gravação, mecanicamente falando, é doloroso. Ocorre que para a palavra de Deus entrar em nós e se cumprir, o processo de gravação é a renúncia. E a renúncia dói. Eu não preciso perguntar para ninguém aqui o quanto é difícil resistir a determinadas coisas. O quanto é difícil resistir à carne. O quanto é doloroso tomar determinadas decisões, porque a gente sabe e sente que a nossa carne grita. Mas esse é o processo de gravação da palavra de Deus em nós. Não é simplesmente memorizar. A palavra de Deus só faz efeito em nós quando nos dói e nos custa resistir a determinadas coisas. Isso, de fato, vai fazer com que a gente sinta na pele o que é Deus gravar no nosso entendimento a sua vontade. Então, a nossa resistência implica em sentir alguma coisa, implica em sofrer o dano da recusa. Ok? Uma aliança é um acordo, um contrato, um compromisso que une duas ou mais pessoas, como eu já disse, de forma legal. Na Bíblia, uma aliança também une
espiritualmente, criando uma ligação especial entre as partes. A aliança define os direitos e os deveres de cada parte. As bênçãos de guardar a aliança e os castigos ou o castigo de quebrá-la. Então, quando lá no Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, você coloca para a gente, Deuteronômio 28, a partir do verso 1, tem um texto bacana ali que diz o seguinte, olha, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Próximo. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Se você continuar lendo esse texto, ele vai te dar uma série de coisas que tem a ver com a bênção e a maldição. Onde é que isso ocorre? Isso ocorre quando você cumpre a sua parte dentro do acordo, da aliança que você fez com o Senhor. Você cumpriu a sua parte do acordo, o Senhor cumpre a dele, dispensando as bênçãos. E aí muita gente faz confusão com a questão da bênção, porque as bênçãos na mente de muitas pessoas está ligada a coisas, a prosperidade material, está ligado a bens materiais, está ligado à riqueza. E na realidade, queridos, não tem nada a ver com isso. A nossa riqueza material e física, ela vai estar sempre ligada ao nosso esforço, ao nosso trabalho. Ah, irmão, mas você está dizendo que não é Deus que abre as portas e as oportunidades? Sim, mas se Deus abrir as portas e oportunidades, e você ficar deitado no sofá da tua casa, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando acontecer alguma coisa, não vai acontecer absolutamente nada. Então, a prosperidade física e material tem a ver com o esforço do seu trabalho. Deus vai te dar inspiração, estratégia para você fazer e realizar coisas. E isso pode sim trazer prosperidade para a tua vida. Mas de resto, essa prosperidade que a Bíblia está falando, essas bênçãos, elas têm a ver com a sua vida espiritual, com a forma com a qual você olha para o compromisso que você tem com Deus e se você está disposto a viver esses valores que você teve muito trabalho, você sofreu muito para imprimir na sua própria vida. Entende? Quando a palavra de Deus ela é impressa no nosso coração, a gente consegue viver essa aliança que a gente fez de forma íntegra ou integral, que é algo extremamente difícil, irmãos. Considerando que na maioria dos homens de Deus na Bíblia falharam nessas alianças. A maioria deles tropeçaram, a maioria deles erraram feio, a maioria deles se distanciaram dessa aliança e desse compromisso. No entanto, as pessoas pregam nos dias de hoje um evangelho que é muito fácil, muito bonito, muito floreado, um evangelho muito colorido, um evangelho de muita sedução. E a Bíblia não fala nada disso. O evangelho é algo simples, sim, de fato. Porém, não é fácil. Tá? Não é fácil viver o evangelho. É uma luta travada todos os dias. Constantemente a gente precisa renunciar muitas coisas para a gente conseguir caminhar e estar aqui na igreja à noite. Tem gente que diz, não, mas eu tenho facilidade para caminhar, eu não tenho essas dificuldades que vocês dizem aí, não. Amém.
Eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Não é fácil. Não é fácil. Então, a gente tem muitos homens através da história que tiveram muita dificuldade para colher os frutos das alianças que fizeram com o Senhor. Entende? Como eu estava dizendo aqui no Deuteronômio, ele tem essa questão aqui, que é na verdade um tratado sobre bênção e maldição. A bênção está disponível para quem está disposto a obedecer. Mas em contrapartida, a maldição está posta e disponível para aqueles que estiverem dispostos também a desobedecer. É algo terrível quando as pessoas não têm noção da gravidade do problema que elas estão se metendo, quando elas decidem quebrar essa aliança, se afastar desse pacto, deixar de viver debaixo e simplesmente viverem as suas vidas ao seu bel prazer, né? As principais alianças que Deus fez na Bíblia, né? A aliança com a criação, né? Quando Deus criou o mundo, Deus fez uma aliança estabelecendo as leis naturais que regem a criação. Ele também colocou o homem como governador de todos os seres vivos e abençoou a terra. Está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Deus deu bênçãos especiais ao homem, mas também avisou do castigo e da desobediência. Ali. E Deus criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou conforme a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus criou todas as coisas e colocou o homem como governador. O homem governava, literalmente, né? Mas a gente sabe, quem conhece a história sabe, que o homem, na primeira oportunidade, né? Quem lembra aqui da peça que teve, né? A serpente, que teve, quem lembra? Né? Adão, né? Cadê o Adão? Adão está lá na portaria. Adão está na porta hoje. Adão está fazendo aniversário hoje, tá? Então, veja bem, foi um negócio terrível. Na primeira oportunidade, o homem faz o quê? Vacila. Pisou na bola, né? E aí a galera quer botar a culpa na Eva, mas a culpa, irmãos, aqui, sem querer puxar brasa para as mulheres, a culpa foi do Adão, porque a mulher não foi posta por governadora, né? Quem era o governador do negócio? Era o Adão. E o Adão deu mole para Eva, e aí já era. Então, quebrou essa aliança. O homem perdeu aqui o direito, né? Mas Deus avisou. Deus deu todas essas coisas para o homem nessa aliança e avisou para ele: olha, cuidado aí, porque o negócio não é bem assim. Enfim, a aliança com Noé. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, seus descendentes e todos os seres vivos. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Essa aliança era incondicional e não dependia da obediência de Noé, nem dos seus dependentes. A aliança de não destruir a terra com o dilúvio continua em vigor até hoje. Aí você vai falar: irmão, então tem uma aliança aí que é diferente. Sim, essa é uma aliança de Deus com a humanidade, com a criação. Essa aliança, como o texto que a gente leu aqui do autor diz, é uma aliança
incondicional. Ela não tem condições estabelecidas, ok? Ela só depende do próprio Deus. É como se o Senhor, ele fizesse uma aliança consigo mesmo, ok? Você já viu quando você faz promessa para você mesmo? Você pode fazer uma aliança com você mesmo. E essa aliança, ela pode ser feita em diversas áreas da sua vida, né? É um acordo que você tem consigo mesmo de não fazer determinadas coisas, ou de fazer, de realizar determinadas coisas, mas é preciso ter cuidado com isso, porque às vezes a gente escolhe fazer coisas que parecem boas e no final, como diz a Bíblia, é caminho de morte. Então vigia, né? Vigia para você não prometer aquilo que você não pode. Tem coisa que você não pode fazer porque a Bíblia não permite. Então a aliança com Noé, nós já falamos aqui, Gênesis 9, de 8 a 11. Depois, vamos pular, depois a aliança com Abraão. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, prometendo-lhe dar muitos descendentes. Deus também prometeu que os descendentes de Abraão seriam seu povo especial. Vamos ler Gênesis 17, de 7 a 9? O sinal dessa aliança com Deus era a circuncisão dos homens. Olha lá. E estabelecerei a minha aliança entre mim e tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Acabou? Então, veja bem, o nosso Deus é um Deus de gerações, irmãos. Deus não está preocupado, não estava lá no início, em salvar somente o seu povo, em salvar somente o judeu, em salvar somente aqueles que viveram ali no tempo em que essa história se cumpre. Mas o nosso Deus é um Deus de gerações. O nosso Deus é um Deus de eternidade em eternidade. A Bíblia nos ensina isso. Então Deus estava assim pensando em nós, pensando nos tempos de hoje, pensando nas pessoas que ainda viriam, e nós não sabemos quantas gerações virão depois de nós e se virão. Mas o fato é que o nosso Deus, ele é um Deus de gerações, e isso está provado aqui. Outra parte da aliança de Deus com Abraão foi a promessa que através de sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Gênesis 12, 2 e 3. Essa parte da aliança está se cumprindo, ou está sendo cumprida em Jesus, né? Todas as nações seriam abençoadas, mas o Senhor Jesus, lá na frente, ele vai concluir essa bênção, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É uma obrigação que nós temos. Se nós servimos a Deus de coração, e vivermos essa aliança que o Senhor fez com Abraão. Uma aliança com Abraão é para o judeu. Ok, mas quando você entra na graça, essa bênção respinga em você. Porque todas as famílias da terra serão benditas em
ti. Em ti quem? Em Abraão. Ok? Vamos para frente? A aliança com Moisés. E aqui o negócio começa a estreitar. Né? Aqui o negócio começa a ficar mais estreito. Depois que Deus os tirou do Egito, o povo de Deus do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança colocava Deus como o rei dos israelitas, como seu povo especial, né? Além de confirmar a aliança com Abraão, a aliança feita por meio de Moisés estabeleceu as leis do futuro do futuro e as regras, né, de adoração a Deus. Então, nesse momento aqui, os estatutos foram escritos, de que maneira que esse povo ia se comportar diante de Deus, e como eles iam adorar a Deus, como eles iam servir a Deus. Então, tudo começa aqui em Moisés. A aliança com o povo de Deus, a aliança com o povo de Israel, vinha com condições. Se eles obedecessem, seriam abençoados, como a gente leu. Mas se quebrassem a aliança, seriam castigados. Cada geração tinha o dever de renovar a aliança com Deus e guardar suas leis. Essa aliança ficou conhecida como a lei de Moisés e foi renovada e quebrada várias vezes no Antigo Testamento. Né? Quem frequenta a escola dominical aqui já estudou muito sobre isso, né? Quem já está há algum tempo aí caminhando, e esse assunto é cíclico, daqui a pouco a gente vai estudar de novo na escola dominical. E o povo de Deus, ele tinha esse problema, o povo de Deus, ele se afastava, se esfriava facilmente. Mudava, a gente estudou sobre os reis de Israel há um tempo atrás, e o que acontecia muito com os reis? Um rei era levantado. Quando esse rei temia ao Senhor, o povo ia bem. O povo servia a Deus, o povo se voltava para Deus, o povo congregava, o povo adorava, o povo servia e a nação prosperava. Quando esse rei era deposto, ele saía ou ele morria, entrava um outro rei, e isso aconteceu várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes em Israel. Ok? Exemplos de rei, tem vários, vai lá na Bíblia, não vou dar aqui não, tem um monte, tem um montão de rei lá na Bíblia, vai estudar a história dos reis, ok? Então, era um grande problema que o povo de Israel tinha, o povo de Deus tinha, porque o rei estava ali, né? Um exemplo de rei bom, né? Josias, foi um rei bacana, muito legal Josias, né? Ele começa a reinar ainda pequeno, e aí ele vai pedindo ali, tal, ele vai pedindo conselho dos anciões, daqueles sábios ali da época, daqueles que serviam ali no reinado do seu pai. Seu pai tinha sido um rei ruim, tinha sido um rei que adorava deuses estranhos, e aí o que ele vai fazer? Ele vai quebrar tudo aquilo que era de adoração a ídolo, ele vai restaurar os altares da casa do Senhor, e aí ele vai ser um rei próspero, temente a Deus, um rei do qual Deus teve prazer, né, de estar ali à frente do povo. Por quê? Porque era o rei que determinava quem o povo adorava, né? A gente tem um monte de problema aí por causa dessas questões. O próprio Salomão, ele teve muito problema nessa área. Então vamos lá. A aliança com o povo de Israel vinha com condições. Eu já li essa parte aqui do texto. Então vamos para Davi, a aliança com Davi. Deus abençoou Davi por sua fidelidade, estabelecendo uma aliança com ele. Deus prometeu que Davi sempre teria descendência
e que sua descendência reinaria para sempre. Onde está isso? Salmo 89, coloca para a gente. Salmo 89, versos 3 e 4. Essa aliança também vai se cumprir onde? Vai se cumprir lá em Jesus. Fiz uma aliança com meu servo, fiz uma aliança com meu escolhido, e jurei a meu servo Davi, dizendo, 4, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Veja aqui que coisa interessante, certo? Essa aliança, queridos, vai se cumprir em Jesus. Por quê? Porque Jesus descende de quem? De Davi. A gente está estudando nesse trimestre, na escola dominical, a primeira parte da história, a gente está estudando sobre o livro de Ruth, a história de Ruth, né? E hoje a gente falou sobre o encontro de Ruth com Boaz. Semana que vem a gente vai falar sobre o casamento de Ruth com Boaz. E a gente sabe quem nasce dessa descendência, né? Quem é que vai nascer aí? Lembra qual que é o grau de parentesco lá? É tetravô. Exato. Ruth, ela é um tipo de bisavó de Davi. Então veja bem que coisa bacana e interessante. E Jesus vai nascer daí, dessa linhagem. Então é algo glorioso. Mas por que acontece? Por causa da aliança que não foi quebrada. Ok? Irmão, quando a aliança é quebrada, há um sério problema. Ocorre que na misericórdia de Deus e nos tempos atuais, o Senhor pode restaurar a nossa aliança com Ele. Nós conseguimos restaurar a nossa aliança com o Senhor. Se o nosso coração se arrepender, se a gente voltasse para Deus, se a gente verdadeiramente estiver disposto a mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração. Ok? Aliança com Davi. Agora, vamos falar da grande aliança. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança entre os homens, né? Derramando seu sangue na cruz. Esse foi o sinal da nova aliança em Cristo. Agora todos podem ter acesso a Deus e se tornar seu povo, sem todas as regras da lei de Moisés, né? A gente não precisa se prender à lei de Moisés para ter uma aliança com o Senhor Jesus, para ter a bênção da salvação, né? O Novo Testamento ele está cheio de promessas e de bênçãos espirituais acerca da aliança que nós temos com o Senhor. E a gente, irmão, precisa valorizar isso. Isso precisa ser algo sério na nossa vida. Né? O nosso compromisso com Deus, ele é a nossa aliança. É a nossa aliança perpétua com o Senhor, que não pode ser quebrada. O nosso serviço ao Senhor, né? O serviço ao Senhor, servir ao Senhor, não tem a ver com função eclesiástica, não tem a ver com o trabalho que você exerce, porventura, na igreja, entre os irmãos. O serviço é servir com a sua vida. Servir a Deus é viver de acordo com a sua palavra. Quando é que a gente pode dizer, eu sou um servo de Deus? É quando a gente está disposto a obedecer a palavra. Irmão, é quando a gente cumpre a aliança à risca. Ninguém consegue cumprir 100% por causa do nosso, da nossa falha, do nosso caráter que é falha, da nossa mente, do nosso coração que falha, que está sujeito à falha. Mas a gente pode sim dizer, eu sirvo a Deus mesmo nas minhas fraquezas. Eu sirvo a Deus mesmo nas minhas debilidades. Eu sirvo a Deus mesmo nas minhas limitações.
Quando a gente tem esse olhar e essa mentalidade, a gente consegue caminhar sem a acusação do inimigo nos apontando. Porque, irmão, toda vez que a gente comete um erro, a acusação que vem na nossa mente, muitas das vezes ela nos paralisa, ela nos enfraquece. É como uma bactéria, né, que vem no sangue da pessoa e vai ali causando uma espécie de sintoma e vai desanimando a pessoa, vai enfraquecendo, né? Você já viu? Quando você pega um resfriado, como é que funciona? Primeira coisa, a garganta começa a arranhar, depois o corpo fica mole, depois vem aquela sensação febril, e aí o corpo esmorece. No mundo espiritual, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Primeiro vem a tentação, e aí a tentação vai, e vem, e vai, e vem, e vem, e vai, e quando a gente percebe, a gente está sentindo um sintoma. E aí a gente tem que correr, tomar um antibiótico da oração, a gente tem que correr, tomar ali o remédio da palavra, a gente tem que correr e fugir da aparência do mal. Por quê? Porque isso vai comprometer a nossa aliança. Isso vai literalmente comprometer o nosso compromisso, o nosso acordo que a gente tem com o Senhor, de servir a Ele em espírito e em verdade. Então, a sua aliança com Deus é o que você tem de mais importante na sua vida. Porque sem ela, as outras coisas ficam comprometidas. Sem a sua aliança com Deus, o seu casamento fica comprometido. Sem a sua aliança com Deus, a sua relação com os seus filhos, com a sua família, com os seus amigos, fica comprometida. E a sua salvação, em primeiro plano, está comprometida. Então, vamos valorizar a aliança que a gente tem com Deus, o pacto que a gente tem com Deus. Irmão, como é que eu faço essa aliança? Como é que eu faço esse pacto? Querido, é a coisa mais simples do mundo. Você só tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz para o carcereiro de Filipos. O que ele diz para o carcereiro de Filipos? Quem lembra onde está? Está no livro de Atos. E ele diz o seguinte, olha, o carcereiro em desespero, porque você conhece a história, Paulo e Silas estavam na prisão, eles tinham sido chicoteados, tinham sido torturados e estavam presos. E a Bíblia diz que já era tarde da noite, meia-noite. E aí eles dois cantavam louvores na prisão. E como é que era a prisão antigamente? Querido, era um negócio esquisito, de pedra lá, era um negócio muito louco. E eles estavam lá presos. E a Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor, e num determinado momento houve um grande terremoto, e a prisão se quebrou toda, e eles saíram. As cadeias quebraram, e eles saíram. O carcereiro era o responsável pelos presos. E naquele tempo, qualquer falha que tivesse nesse sistema, o cara era morto. O responsável era o primeiro que morria, como punição para servir de exemplo para os outros. E aí o carcereiro pensou, os caras fugiram tudo, eu vou logo dar um jeito na situação aqui. E quando ele sacou a espada para se matar, o Paulo chegou para ele, não te faças mal algum, porque todos estão aqui, ninguém fugiu. E aí o carcereiro ficou maravilhado, e ele perguntou, o que eu devo fazer para poder receber esse Jesus que vocês têm? E aí vem aquela frase que todo mundo conhece, que o apóstolo Paulo diz para ele, é simples, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aí se cumpre a aliança que o Senhor fez, tu e a tua casa, tu e a tua descendência, tu e a tua família, tu e aqueles que estiverem próximos de você serão salvos. Por quê? Porque a aliança do Senhor conosco é perpétua. Então Deus vai alcançar aqueles que estiverem
perto de você. E lembre-se, independente da sua falha, das suas fraquezas, das suas debilidades, independente disso. Sabe por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quem foi Salomão? Salomão foi o homem mais sábio da terra. Alguns dizem por aí. E Salomão, querido, Salomão foi infiel. Sabia disso? Salomão foi infiel, tendo tudo para ser fiel. No entanto, quando você pega José, por exemplo, compara aí Salomão e José. Salomão tinha tudo, nasceu no berço de ouro, nasceu rico, foi um cara muito brabo, como dizem por aí. Mas entre Salomão e José, me perdoe, mas eu simpatizo mais com José. Porque Salomão, tendo tudo, foi fiel. José, não tendo nada, foi fiel em tudo. Você não encontra vacilo de José, mas de Salomão tem um monte. Está entendendo? Então Salomão foi fiel na riqueza, na bonança. José foi fiel sendo servo, sendo escravo. É claro, depois Deus vai o exaltar. E não que José esperasse isso, tá bom? Aquele sonho de José lá é algo que de fato se cumpriu, mas José não estava nem um pouco preocupado com aquele sonho. A grande questão é que Deus se manifestava na vida de José de forma extraordinária. E aí, Deus o levou aonde Ele quis levar. Ok? Os filhos de Eli estavam cercados pelos sacerdotes, pelos homens que detinham todo o conhecimento na sua época. Criado ali aos pés dos sacerdotes, eles próprios executavam os ofícios sacerdotais. Eram conhecedores da lei, eram os homens que detinham conhecimento, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. No entanto, se corromperam. Em contrapartida, você pega Daniel, que é levado para um lugar inóspito, é obrigado a servir no palácio, porque tinha conhecimento, e no entanto Daniel não se contaminou estando rodeado de gente, né, que podia mudar ali a sua mentalidade. Outro exemplo, Davi. Irmão, Davi foi infiel sendo rei, irmão. Ele era rei. Era o homem que representava Deus ali. Era ele e os sacerdotes. Davi foi infiel sendo rei. Adão. Bom, Adão pecou no paraíso. O cara que está no paraíso, irmão, como diz o Cláudio Duarte, ele estava ali realizadão, não tinha nada que se preocupar com nada. Estava na boa. Estava tudo bem, tudo tranquilo, não faltava nada. Adão não tinha necessidade de nada. Literalmente. Adão peca no paraíso. No entanto, Jesus foi fiel no deserto. Jesus foi fiel na tentação. Ah, irmão, Jesus era Deus. Não, ali ele era homem. Ali ele estava como homem. Ali ele tinha um corpo de dores. Ali a Bíblia diz que ele sentia fome. Ali a Bíblia diz que ele sentia sede. Ali a Bíblia diz que ele era igual eu e você somos. Limitado, fraco, frágil, sentindo dor, sentindo fome, sentindo sede. Irmão, já sentiu sede e não ter água para beber? Há um tempo atrás eu fui com os meninos colher bambu no mato. E aí o Lucas era pequeno, ele bebeu toda a água que a gente tinha. Eu falei, Lucas, fica aqui, tem, não lembro, mas acho que tinha uns 4 ou 5 pães assim na bolsa, uma garrafa de café,
E a gente tomou um cafezinho, mas ficou um pouquinho de café e pão, e ficou uma garrafa de 2 litros de água. E o Lucas era gordinho, então, já viu, né? Eu falei, fica de olho aqui que eu vou fazer a colheita ali, você fica aqui. O Marco Antônio era maiorzinho, estava pegando as coisas, e o Lucas lá parado, sentado, um tempão. Aí depois eu voltei, eu falei, acabamos, vamos juntar. Juntamos 4 fechos de bambu e saímos carregando aquilo no meio do mato. Falei, vou tomar uma água agora e comer um pão para a gente ir embora. Lucas, cadê a bolsa? Está aí, pai. Quando eu abri, só tinha formiga dentro. Falei, e agora? Aí eu fui, aí tinha uma caminhada, gente, olha, aquele dia, a gente com sede, a boca seca, sentindo sal assim na boca, e uma caminhada ali naquele terreno ali da Cerâmica Vulcão. Quem conhece ali sabe, agora está asfaltado, mas na época era barro, passava o caminhão, era meia hora para você enxergar de novo alguma coisa. Então era um negócio terrível, e a gente passando mal. Agora imagina Jesus, irmãos, 40 dias, 40 noites, sofrendo, sentindo dor, sentindo fome, sentindo sede, no seu limite. Você fica 2 horas daqui. Tem gente que vai daqui ao centro da cidade, se for de trem, tem que comprar uma garrafinha de água, tem que comprar um saquinho de torcida, porque tem que mastigar, tem que beber uma água, porque não aguenta ficar 2 horas sem tomar nada. E o Senhor Jesus sofreu tudo isso aqui e foi fiel. Então isso é para a gente refletir, para a gente pensar no nível de aliança que a gente tem estabelecido com o Senhor. Será que a nossa aliança com Deus, ela é uma aliança semelhante à aliança de Salomão? Será que é semelhante à aliança de Davi? Não vamos aqui colocar em pé de igualdade, porque você vai dizer, olha, Salomão, poxa, foi o cara mais sábio, Davi foi rei, um homem segundo o coração de Deus, José foi governador e tal e coisa. Não vamos fazer essas comparações, ok? Mas reflita o quanto você tem resistido para manter a sua aliança intacta, para manter o seu compromisso, para manter o seu estado de servo de Deus, de serva de Deus. O que é que você tem resistido, né? O que é que você tem aberto mão? O que é que você tem dado a Deus, né? Em troca daquilo que Ele te deu, daquilo que Ele já te deu, né? É fato que nós não podemos pagar ao Senhor aquilo que nós já recebemos dele, mas é fato que Deus espera algo de nós. E o mínimo que Deus espera de nós, você pode ter certeza, é a nossa fidelidade. O mínimo que Ele espera de nós é a nossa obediência. O mínimo que Ele espera de nós é a nossa renúncia a esse mundo. O mínimo que Deus espera de nós é renunciar ao pecado. Então, vá para casa pensando nisso. Será que o seu compromisso e a sua aliança com Deus é uma aliança, é um compromisso do qual você possa se orgulhar, do qual você possa bater a mão no peito e falar, Senhor, mesmo na minha fraqueza, eu quero continuar te servindo, mesmo com as minhas falhas, eu preciso seguir, porque eu necessito, Senhor, de restauração, eu necessito de cura, eu necessito de mudança, eu necessito de cuidado, eu necessito, ó Pai, da tua intervenção na minha vida, porque, querido, a perfeição nós nunca alcançaremos, nunca, isso aí você pode ter certeza, nesse plano, jamais. Qual é o segredo, irmão? O segredo é estar diante de Deus, mesmo estando no estado de fraqueza, porque é na fraqueza que o Senhor vai te fortalecer, tá? A Bíblia diz que Ele veio para os doentes, por quê? Porque os sãos não precisam de médico, irmãos. Então, enquanto nós estamos diante de Deus, nós seremos cuidados por Ele. Agora, quando nós nos apartamos do Senhor e da sua presença, a gente vai perder totalmente o direito, a gente vai perder totalmente
o agir de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. Então tenha isso em mente. O seu compromisso com Deus é aquilo que você precisa zelar mais na sua vida. A sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o sagrado, com o Senhor, o seu serviço a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar.